O que significa navegar na complexidade dos sonhos? Significa você ser um especialista, dominar a interpretação dos sonhos, dominar a escuta do inconsciente, ser referência na transformação de seus pacientes, entregar resultados não menos que excepcionais nos seus atendimentos, onde o paciente percebe evolução e progresso entre as sessões, onde o paciente fica agradecido a você pelo trabalho que vocês estão fazendo juntos, pela profundidade do trabalho que você entrega, porque ele vê você com segurança, com domínio daquilo que você está fazendo, porque você sabe diferenciar as estruturas da personalidade, sabe usar os sonhos para confirmar o diagnóstico psicanalítico e sabe, desde a primeira sessão, como fazer os pacientes trazerem sonhos para o tratamento para você mudar completamente o padrão dos seus atendimentos e prestar um atendimento de extrema qualidade. Você não vai ter nunca mais sessão monótona. Você não vai ter nunca mais sessão com descrição repetitiva de como foi a semana, de ruminações a respeito dos sintomas, numa conversa que não sai do lugar, né? Porque através da complexidade dos sonhos, você vai acelerar o processo do paciente de conhecer a si mesmo, de conhecer como funciona, de saber como ele organiza as próprias defesas, como ele lida com os seus conflitos, como ele lida com as suas pulsões, com os seus objetos internos, internalizados. O paciente vai começar a saber coisas sobre si mesmo que ele nem fazia ideia. E isso tudo vai ser efeito do seu trabalho, um trabalho que é em profundidade, que traz luz para aqueles aspectos onde mais ocultos da mente do paciente, mais misteriosos, mais obscuros, que o paciente não quer entrar em contato, tem medo de entrar em contato, mas através dos sonhos ele não tem como evitar, porque os sonhos são como uma fotografia da mente do paciente, uma radiografia da mente do paciente. Você vai enxergar de maneira alegórica e metafórica tudo o que o paciente está passando naquele momento. Todos os seus conflitos mais inconscientes, a maneira como ele está precisando de você. E os sonhos, eles não têm só esse poder, eles têm poder também de indicar caminhos que a pessoa está querendo tomar para resolver seus problemas. Porque através dos desejos inconscientes que aparecem dentro dos sonhos, a gente pode ajudar o paciente a saber o que ele precisa fazer para realmente ter resultados na terapia, para parar de sofrer, para parar de sentir aquela angústia sufocante que aperta seu peito, que faz com que ele sinta falta de ar, que faz com que ele não consiga evoluir, se desenvolver, porque a angústia paralisa a vida do paciente, faz com que ele fique com a vida estagnada. E a interpretação dos sonhos faz com que você acelere esses resultados. O paciente vai acolher as próprias questões, você, com a sua técnica, sendo um especialista no seu métier, vai ajudar o paciente a transformar tudo o que ele precisa transformar para parar de sentir tanta angústia, para conseguir resolver seus problemas. Porque a angústia, ela é muito traiçoeira. Porque quando ela está muito elevada, ela impede que o paciente consiga pensar direito, que o paciente consiga pensar de um jeito criativo. O paciente vai pensar de um jeito patológico, vai pensar de um jeito ruminativo, vai ficar dentro de um circuito fechado, vendo as coisas desta maneira, porque a angústia não permite que ele consiga ver a sua situação de outros pontos de vista, conseguir enxergar as outras pessoas de outro ponto de vista. Ele vai ter uma visão muito rígida de como é que a vida funciona. E quando você consegue navegar na complexidade dos sonhos, você imediatamente tem acesso ao inconsciente do paciente. A sua escuta do inconsciente vai ficar muito afiada. Você vai conseguir
fazer intervenções que façam com que seu paciente tenha insights profundos, transformadores, mas aquele tipo de transformação que é uma transformação geral, não é uma transformação só uma intervenção mais diretiva que faz com que o paciente pare de ter alguns sintomas num nível mais superficial consciente. Não, o paciente vai mudar a maneira como se enxerga e enxerga os outros. O paciente vai mudar o balanço pulsional, o equilíbrio pulsional dentro dele e vai conseguir desenvolver defesas mais saudáveis para lidar com os seus conflitos. Porque isso é fundamental se você quer dominar o diagnóstico psicanalítico, se transformar em especialista na interpretação dos sonhos e prestar um atendimento de extrema qualidade, porque os sonhos mudam completamente o padrão da sua sessão. Agora, o que acontece quando você não consegue navegar na complexidade dos sonhos? Aí, meus amigos, aí você vai ter um atendimento mais superficial, um atendimento onde você não vai conseguir, provavelmente, diferenciar as diferentes estruturas da personalidade, vai ter dificuldade de diferenciar um quadro clínico de outro e vai atender todos os pacientes do mesmo jeito. O que eu vejo com muita frequência é os colegas atendendo pacientes graves achando que eles não são tão graves. Essa é a primeira coisa que eu vejo, e vejo com muita frequência isso acontecer. Muitos colegas atendem pacientes com uma estrutura borderline, com uma estrutura perversa, com uma estrutura psicótica, achando que estão diante de um neurótico. E aí tratam o paciente como se fosse uma neurose. E isso é péssimo para o tratamento. Porque você vai se frustrar, você não vai ter os resultados que o paciente precisa para melhorar. E muitos desses pacientes vão sentir a sua insegurança, vão sentir a sua falta de confiança e vão acabar abandonando o tratamento, interrompendo o tratamento, porque quando você não navega na complexidade dos sonhos, os seus atendimentos podem parecer muito mais com uma terapia de apoio do que como um tratamento psicanalítico propriamente dito. Aquele tratamento que muda a existência da pessoa, aquele tratamento que modifica a maneira como ela vive, né? E ela vai conhecer a si mesma de um jeito que ela não imaginava. E se você não domina a complexidade dos sonhos, você perde muito da escuta do inconsciente. Você vai ter muita dificuldade de entender o que está por trás das palavras do paciente, o que está por trás daquilo que ele está relatando na sessão, quais são as causas dos conflitos inconscientes que o paciente tem. Você vai ter muita dificuldade em relação a isso. E os psicólogos e os psicanalistas se confundem muito em relação a essa questão. Acham, e isso é bem comum, eu vejo com muita frequência, que o paciente que tem que esperar passivamente o paciente trazer os sonhos na sessão, que não tem que ter uma postura mais ativa para estimular o paciente a trazer seus sonhos. E isso faz com que você acabe deixando de lado o ouro da psicanálise, a ferramenta mais potente para você poder dominar o diagnóstico psicanalítico e acessar o inconsciente de maneira imediata. Quando o colega assume e aplica os pilares do meu método para fazer o paciente trazer os sonhos na sessão, o paciente se compromete mais com o tratamento. O paciente acaba trazendo os seus sonhos, aí o paciente começa a associar sobre os sonhos, o paciente começa a levantar hipóteses diagnósticas sobre o que está lhe acontecendo e já começa a desenvolver o pensamento analítico sozinho, na sua presença. E aí você vai ter o trabalho somente de ligar os pontos, né? A sua interpretação vai ligar os pontos em relação ao que o paciente está falando na sessão dos seus problemas e os sonhos que ele está trazendo. Os temas que os sonhos fazem o paciente falar são temas que, sem os sonhos, você demoraria meses e às vezes até anos para chegar no ponto onde o paciente precisa chegar. Por exemplo, um paciente que traz um sonho onde ele está sendo perseguido por rapazes que estão querendo espancá-lo e depois o alcançam e
e começam a bater nele, e o paciente acorda assustado. Quando você pergunta para esse paciente, e essa é uma história real, o que o paciente pensa a respeito, que ideia lhe vem à mente a respeito desse sonho, esse paciente diz assim: acho que esse sonho tem a ver com a minha homossexualidade. Veja bem, através do sonho, o paciente não consegue evitar esse tema. O paciente fala sobre o tema, porque ele vê que isso é importante para ele, não adianta ele evitar. E sem os sonhos, quanto tempo demoraria para entrar nessa questão, que é difícil para o paciente admitir, aceitar e realmente a própria orientação sexual? O paciente acaba não conseguindo evitar, não conseguindo se defender dos conteúdos inconscientes. Claro que isso vai ser trabalhado no tempo do paciente, a gente não pode também atropelar o paciente. Uma outra coisa que eu vejo muito os colegas psicólogos e psicanalistas se confundirem é querer acelerar o processo, querer que o paciente mude logo, e a psicanálise é um tratamento a longo prazo. Por mais que os sonhos acelerem o resultado, o acesso a conteúdos inconscientes, você tem que respeitar o tempo do paciente. Então, na maior parte das vezes, eu vejo colegas acelerarem quando deveriam tirar o pé do acelerador. E mais devagar. Dentro do sonho, aparece quando você está pisando demais no acelerador. E a gente tem que escutar muito que o paciente, os sonhos do paciente e as respostas que o paciente dá às nossas intervenções. Porque aí, quando a gente consegue fazer isso, a gente pode balizar as nossas intervenções, saber se a gente está indo na direção e no ritmo certo, se a gente tem que tirar o pé do acelerador, porque as respostas do paciente mostram se a nossa intervenção está correta ou não está correta.